A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje começaremos um estudo detalhado sobre o livro de Malaquias, o livro mais lido no meio pentecostal e é usado de uma maneira errônea para cobrar o dízimo indevidamente da igreja, usando alguns versículos para usurpar a igreja de Cristo. Hoje começaremos o capítulo 3. Amém? Capítulo 3, versículo 1 vai dizer: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor. A quem vós buscais? O anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem dias, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia, ela vai nos dizer que entende-se que essa profecia que o Senhor usa o seu servo Malaquias se relaciona a João Batista. João Batista, ele vem preparando o caminho diante de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 10, vai dizer: Este é de quem está escrito: Eis que aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. João Batista pregando no deserto, pregando o arrependimento do pecado. O arrependimento do pecado. No livro de Isaías, capítulo 63, versículo 3, vai nos dizer: Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Quando João Batista preparando o caminho para Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele vai adentrar nesse cenário no Novo Testamento. Por que Jesus Cristo vem? Porque Deus cansou desse sacerdócio. Deus cansou deste povo. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 7, vai dizer: Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, no versículo 1, Deus está falando, deixando bem claro. O povo estava buscando o anjo do concerto. O povo estava pedindo a Deus. O povo estava buscando a Deus. O povo estava clamando a Deus. O porquê que o povo clamava? O porquê que o povo clamava? O sacerdócio estava fazendo tudo errado diante dos olhos de Deus. E Deus já não abençoava o povo. Deus se virou contra o sacerdócio. Deus já havia falado que podia fechar o templo, que não acenda debalde o fogo do meu altar. Deus está falando assim: olha, virá o seu templo o Senhor, a quem vos buscais o anjo do concerto. Deus lá ia fazer um concerto com o povo, enviando Jesus Cristo para pregar as boas novas. Veio João Batista pregando o arrependimento dos pecados. Depois vem Jesus Cristo.
Então aqui está falando da segunda vinda de Jesus. Amém? E essa profecia é relacionada à primeira vinda, referente a João Batista. Versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ouríveis e como o sabão dos lavandeiros. Algumas referências para os irmãos, para nós começarmos a entender. Porque o capítulo 3 ele é muito mais complexo do que os dois primeiros. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor. Sorte que não os deixará nem raiz e nem ramo. E no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E Mateus, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão. Ele limpará completamente a sua ira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui está falando agora do inferno. O porquê? Quem vai suportar o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ouríveis, como o sabão do lavandeiro. Jesus Cristo foi o maior pregador do inferno dentro da palavra de Deus. Aqui Deus está usando o seu servo Malaquias para falar quem vai suportar. O sacerdote não estava suportando a palavra quando Deus levanta Malaquias. Não ia suportar quando Jesus viesse. Porque Jesus estava aprendendo tudo com o Pai. Jesus pregando a respeito do céu e do inferno. Jesus pregando a conversão. Vai chegar um grande dia. E nesse grande dia, quem vai suportar o dia da sua vinda? Jesus, aqui no livro de Malaquias, falamos de João Batista, do ministério de Jesus e da segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso que as pessoas usam o livro de Malaquias como o livro do medo. As pessoas têm medo quando começam a falar sobre o dinheiro, o dízimo. Porque é uma palavra forte que Deus usou contra o sacerdote, contra o sacerdócio levítico que estava fazendo o serviço no templo do Senhor. No versículo 3, assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor trarão ofertas em justiça. Quem são os filhos de Levi? Os sacerdotes. Sacerdote segundo a tribo de Levi, segundo a ordem de Arão.
Deus está afirmando que vai purificar como a prata, porque é necessário. Deus está falando para Malaquias, o seu servo profeta Malaquias, para anunciar essa mensagem que vai purificar os filhos de Levi, vai afinar como o ouro e como a prata, então o Senhor trarão ofertas em justiça. Por quê? Deus estava querendo purificar o sacerdócio que estava impuro. No livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 9, vai dizer: farei passar a terça parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Depois que se purifica, depois se o sacerdote se purificasse ali, ia invocar o nome do Senhor em espírito e em verdade. Voltemos ao livro de Isaías, capítulo 1, versículo 25. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. Deus requer santidade. Deus ainda requer santidade de um povo. No caso específico, aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo 3, Deus quer purificar o sacerdócio levítico de toda a impureza. Olha o que diz no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Também, vós mesmos como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus estava chega de hipocrisia no meio do meu povo. Chega de hipocrisia através das mãos do sacerdote. As mãos do sacerdote estão impuras. É isso que Deus está falando através de Malaquias. Através do profeta Malaquias. Deus cansou do pecado, do erro do sacerdócio, onde Deus comprou esse sacerdócio, separou o sacerdócio santo. Deus cansou, é isso que Deus está falando. No versículo 4 de Malaquias 3. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe será queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. No princípio, no começo, nos primeiros anos, as mãos do sacerdote estavam limpas, o coração limpo, pregando a palavra de Deus como tinha que fazer para agradar a Deus, para que as ofertas chegassem com cheiro suave. Com o passar do tempo, o sacerdote veio se sujando, se misturando, fazendo o que era errado diante dos olhos de Deus, profanando o templo de Deus. Deus já não estava mais escutando a oração, porque Deus está usando o profeta Malaquias aqui no versículo 4, para dizer como nos dias antigos, como nos primeiros anos, eles sacrificavam com bom grado a Deus, adoravam a Deus em espírito e em verdade,
traziam ofertas puras. As nações viam que o povo de Israel era diferente. Deus chamou o povo ao arrependimento. Deus chama o sacerdócio ao arrependimento. Por exemplo, voltar ao primeiro amor. Deus fala para ele: vocês lembram como vocês me adoravam? Queimavam incenso, oravam a mim? Relembrem como vocês me amavam. É isso que Deus está falando por intermédio do profeta Malaquias. Amém? Versículo 5. E cheguei-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que Deus, que Deus está usando o profeta Malaquias. Deus, no versículo 4, falou assim: olha, relembre dos primeiros anos. Agora no versículo 5, Deus usa o profeta para falar: e cheguei-me-ei a vós para o juízo. E Deus vai ser uma testemunha veloz contra o sacerdócio, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam ou roubam. No livro de Zacarias, capítulo 5, versículo 4. Falai, sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá sua madeira e suas pedras. E no livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 5 ao 11. Santo é o Senhor. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacienciosamente pelas chuvas de outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns contra os outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem-se dos profetas que falaram em nome do Senhor, e os tome como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência? Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó? E sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia? O que Deus está dizendo? Vai chegar o tempo, o juízo de Deus vai chegar, o julgamento de Deus vai chegar contra esse sacerdote, contra mim, contra a tua vida. Não adianta viver uma mentira, não adianta você viver uma mentira, porque um dia essa mentira vai ser descoberta, e neste momento está sendo descoberta por você, pela sua casa.
Deus, ele vai ser testemunha, uma veloz testemunha contra todos os feiticeiros, adúlteros, as pessoas que juram falsamente, contra o que defrauda, contra o que perverte o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não teme o Senhor dos Exércitos. O sacerdote não está temendo mais. Assim é o povo hoje. O povo não está temendo mais a palavra do Senhor. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A Bíblia vai dizer no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus diria e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus está falando assim aqui, ó. Eu só não consumo vocês, sacerdote, porque eu fiz uma promessa. Eu prometi que esse sacerdócio ia ser sempre eterno. Então eu não vou consumir a vocês. Eu não vou extinguir vocês. Eu não vou acabar com vocês. Deus está chamando sempre ao arrependimento. Deus não muda. Deus nunca vai mudar. Deus, ele é bom, mas Deus também, ele é fogo consumidor. O sacerdote pecando contra Deus, e no capítulo 3 de Malaquias, Deus está falando sobre, do versículo 1 até o versículo 6, a vinda do Senhor precede pelo seu anjo. Primeiro falou de João Batista, depois fala da segunda vinda de Cristo. Vou deixar todos os versículos na descrição desse vídeo, para que você venha entender. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, porque vou estar respondendo com base bíblica. Amém? Amanhã vamos ver esse texto que é o mais usado, do versículo 7 em diante. Amém? Fica na paz.